Mega operação da polícia faz apreensões após madrugada violenta em Botucatu, no interior paulista. Criminosos explodiram agências bancárias da cidade, foram surpreendidos por policiais e houve tiroteio. No Rio de Janeiro, funkeira morre após passar por procedimento cirúrgico. Eu sou Érica Reis e esse é o nosso Leitura Dinâmica. Fique bem informado. Fique comigo. Olá, boa noite. Uma grande operação da Polícia Civil faz buscas por uma quadrilha que aterrorizou moradores de Botucatu, no interior de São Paulo, na madrugada dessa quinta. Mais de 30 criminosos explodiram agências, incendiaram veículos e dispararam com armamento de alto calibre. Foram apreendidos 8 fuzis, uma metralhadora, 17 artefatos explosivos e granadas. Os valores levados pela quadrilha não foram divulgados. A noite de terror foi longa para os moradores de Botucatu, no interior de São Paulo. O tiroteio começou por volta das 11h30 da noite e se estendeu pela madrugada. Pelo menos 40 bandidos fortemente armados invadiram a cidade na tentativa de roubar pelo menos 5 agências bancárias. A ação foi frustrada com a chegada da polícia. Policiais do Grupo de Elite de São Paulo, que estavam na região fazendo um treinamento, foram acionados e entraram em confronto com a quadrilha. Nestas imagens, é possível ver o momento em que os policiais avançam na direção dos criminosos. Na fuga, os bandidos fizeram os funcionários e clientes de uma farmácia reféns. Nessas imagens, dá para ver os criminosos fugindo com as vítimas. Pelo menos uma das agências teve o cofre danificado e o dinheiro roubado pela quadrilha. Os bandidos também atacaram o batalhão da Polícia Militar e atearam fogo em pelo menos 5 veículos, inclusive fechando um dos acessos à cidade. Pela manhã, policiais ainda procuravam pelos criminosos em ruas do centro e na área de mata, nas rodovias próximas à cidade. De acordo com a polícia, um bandido foi baleado na troca de tiros e morreu. 2 policiais também foram atingidos, mas passam bem. A polícia apreendeu fuzis, dinheiro, munições e veículos usados no ataque. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, foram 14 roubos a bancos, como esse de Botucatu, nos 6 primeiros meses de 2020, contra 11 registrados no mesmo período do ano passado. Em dezembro do ano passado, outra ação parecida aconteceu também em Botucatu. Bandidos fortemente armados atacaram agências bancárias e provocaram terror na cidade. Em maio deste ano, em Ourinhos, também no interior do estado, bandidos assaltaram agências bancárias e entraram em confronto com a polícia. Bom, a cidade continua cercada para evitar a fuga dos criminosos e a Cúpula de Segurança Pública do Estado de São Paulo está em Botucatu também acompanhando essas buscas. Peritos do DEIC, que é o Departamento Estadual de Investigações Criminais de São Paulo, afirmaram que há fortes indícios de que essa seja a mesma quadrilha responsável por roubos e ataques à cidade de Bauru no ano de 2018. Uma mulher morreu depois de ser submetida a um procedimento cirúrgico estético numa clínica da Zona Norte do Rio de Janeiro. Fernanda Rodrigues tinha 43 anos. Era manicure e estava começando a carreira artística como cantora de funk. Ela era conhecida como MC Atrevida. No último dia 6, ela se submeteu a uma hidrolipo com enxerto em uma clínica do bairro Vila Isabel. O procedimento durou cerca de 2 horas e retirou gordura localizada das costas e injetou no glúteo. Ela sentia muitas dores desde do primeiro dia que ela já fez a cirurgia. No segundo dia ela já começou a sentir mais dores e vomitar muito. A amiga procurou a dona da clínica e recebeu a seguinte resposta. Isso aí vai passando com o tempo, entendeu? Esse sangue pisado, esse hematoma, vai passando com o tempo. Aí segunda-feira traz ela aqui para dar outra drenada. Em um outro áudio, a empresária afirma que o médico Wilson Ernesto Galarza, responsável pela cirurgia, não poderia atender a paciente porque estava internado. Leva ela no hospital particular, aí explica que ela fez uma hidrolipo com enxertia no bumbum. O médico dela teve 2 AVCs, está internado.
e que ela está nessa situação. 10 dias depois, Fernanda deu entrada em um hospital municipal na Ilha do Governador. Chegou a ficar um dia internada na UTI, mas não resistiu. O laudo do IML apontou que a causa da morte foi uma infecção generalizada provocada por uma inflamação na pele. Eu não gostaria de falar agora, que eu gostaria de esperar os laudos. Eu estou com a minha consciência super tranquila quanto ao procedimento que foi feito corretamente. A polícia investiga o caso. O Conselho Regional de Medicina abriu uma sindicância para apurar os fatos. Em São Paulo, a Polícia Civil deflagrou mais uma operação contra o crime organizado. Foram cumpridos 44 mandados de busca e apreensão e 16 de prisão temporária. Os alvos são suspeitos de integrar o PCC e participar do Tribunal do Crime. Há 15 dias, um cemitério clandestino foi encontrado em uma área de mata com 7 corpos enterrados na zona leste de São Paulo. A operação também apreendeu quase 50 quilos de drogas. No Rio de Janeiro, 8 pessoas foram presas, entre elas 5 policiais militares e 3 civis. Eles são acusados de integrar uma milícia que atua em comunidades da Barra e do Recreio, na Zona Oeste, explorando pontos irregulares de mototáxi, venda de cigarros ilegais e de sinal clandestino de TV a cabo. As investigações começaram a partir da divulgação dessas imagens. Nelas, o segundo sargento da PM, Jorge Henrique da Silva, apontado como chefe do bando, aparece cercado de pessoas armadas. Ele está entre os detidos. O subtenente Francisco Santos de Mello é procurado. A primeira-dama Michele Bolsonaro foi diagnosticada com a Covid-19. O estado de saúde dela é estável. Michele vai seguir todos os protocolos para o tratamento e o resultado desse teste saiu depois do presidente Jair Bolsonaro se recuperar da doença. Na quarta-feira, a primeira-dama participou de um evento com o presidente, ministros e deputados. Eles devem todos ficar em isolamento até receberem os resultados dos exames. É o caso da ministra da Agricultura, Tereza Cristina. E Jair Bolsonaro participou nesta quinta-feira do primeiro evento público depois de se recuperar da Covid-19. Ele visitou os estados da Bahia e Piauí. O presidente Jair Bolsonaro aterrissou no aeroporto da cidade às 9h40 da manhã e seguiu para a parte de fora, onde cumprimentou simpatizantes que receberam o presidente com gritos de ordem. Pessoa que a gente acredita nele e a gente quer que as coisas mudem. Uma grandeza para a gente, porque nosso presidente, o que nós nos orgulhamos muito, está chegando aqui na nossa terra. Com fé em Deus vai trazer água para a gente também, botar nosso aeroporto para funcionar e trazer mais emprego, gerar mais renda para todos nós aqui. Grupos de diversos municípios da região foram ao encontro do presidente. Montado em um cavalo, Bolsonaro incorporou um dos principais personagens do sertão, o vaqueiro. O senador piauiense Ciro Nogueira, do Progressistas, articulador responsável pela vinda do presidente ao Piauí, fez parte da comitiva presidencial. Após esse contato pessoal com o público, Bolsonaro seguiu em um helicóptero da FAB para a cidade de Campo Alegre de Lourdes. Campo Alegre de Lourdes, na Bahia, fica a aproximadamente 72 quilômetros do município piauiense de São Raimundo Nonato. No território baiano, o presidente Bolsonaro cumpriu a agenda oficial de inauguração de um sistema de distribuição de água abastecido pelo Rio São Francisco, uma demanda comum, também apresentada pela população do estado do Piauí. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcos Pontes, também está com o novo coronavírus. Ele informou que teve os primeiros sintomas na terça-feira e que vai continuar trabalhando, mas em isolamento. Marcos Pontes é o 5º ministro já a receber o diagnóstico de Covid-19 desde o início da pandemia no Brasil. Vamos ao balanço diário. Segundo o Ministério da Saúde, nessa quinta-feira o Brasil registrou um total de 1.824.095 recuperados da Covid-19. Os pacientes em acompanhamento já passam de 694.700 e até o momento pouco mais de 91.200 pessoas morreram com a doença.
O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, virou réu por falsidade ideológica eleitoral, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A Justiça Eleitoral de São Paulo aceitou a denúncia do Ministério Público contra o político. Ele é acusado de receber via Caixa 2 mais de 11 milhões de reais da Odebrecht durante as campanhas eleitorais de 2010 e 2014. A defesa do ex-governador disse que as conclusões do Ministério Público são apressadas, infundadas e que Alckmin nunca deixou de declarar contribuições para campanhas eleitorais ou praticou qualquer ato de corrupção. A Justiça Federal suspendeu a ação penal por lavagem de dinheiro contra o senador e ex-governador de São Paulo, José Serra, do PSDB, e a filha dele, Verônica Serra. A decisão veio depois do ministro e presidente do STF, Dias Toffoli, suspender investigações relacionadas ao senador. O Ministério Público Federal entendeu como indevida a suspensão do processo e afirmou que adotará as providências cabíveis a fim de oportunamente retomar a ação penal instaurada. A defesa de Serra entendeu como prudente a suspensão, alegando que a denúncia é absurda e o juízo federal paulista é incompetente para o caso. E o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, negou um pedido de habeas corpus feito pela Defensoria Pública de São Paulo para soltar cerca de 3 mil presos com 60 anos ou mais. A motivação do pedido foi o risco de contaminação pelo novo coronavírus. Toffoli argumentou que não houve demonstração de forma individualizada e fundamentada de quais juízos não estão observando a recomendação do Conselho Nacional de Justiça de conceder prisão domiciliar a detentos do grupo de risco. O caso ainda pode ser reanalisado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que é relator do caso após o recesso do Judiciário. E olha, o Banco Mundial divulgou um comunicado nessa noite informando que aprovou o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, como diretor executivo do Conselho da instituição. Weintraub vai representar um grupo de 9 países. Ele deixou o ministério no mês passado, depois de se envolver em várias polêmicas. Atualmente, ele é alvo de 2 inquéritos sobre suposto racismo contra chineses e ameaças ao STF. O vice-prefeito da cidade de Arujá, que fica na região metropolitana de São Paulo, foi preso numa operação contra o desvio de dinheiro na área da saúde. Quem tem mais detalhes para a gente é a repórter Estela Freitas. O vice-prefeito de Arujá, Márcio José de Oliveira, do PRB, foi preso na casa dele logo pela manhã. A suspeita é de que o político esteja envolvido num esquema de lavagem de dinheiro e organização criminosa. O caso é investigado pela Polícia Civil de Guarulhos, também na Grande São Paulo. Ao todo, foram 11 mandados de prisão temporária e 20 de busca e apreensão em 9 municípios paulistas. A polícia apreendeu computadores, armas, documentos, veículos e dinheiro. Além do vice-prefeito, foram presas outras 7 pessoas. De acordo com o delegado do caso, o grupo desviava dinheiro público de unidades de saúde de Arujá, fazia contratos superfaturados e parte voltava para as mãos do chefe da quadrilha, Anderson Lacerda, que já era investigado e está foragido. Outra suspeita é de que a organização social contratada pela Prefeitura de Arujá para prestar serviços à Secretaria de Saúde esteja ligada ao tráfico de drogas. Moradores registraram um momento em que um helicóptero dos bombeiros cai no Distrito Federal. As imagens mostram que durante o pouso a aeronave se aproxima do chão, levanta uma nuvem de poeira e em seguida bate no prédio de uma faculdade. 5 pessoas estavam a bordo, 3 bombeiros, um médico e uma enfermeira. Eles não tiveram ferimentos graves. A causa do acidente é investigada. Em Belo Horizonte, um jovem de 19 anos foi flagrado roubando uma loja de artigos esportivos. Nas imagens, ele sai carregando várias sacolas. O criminoso simulou compras pela internet, pediu para retirar os produtos pessoalmente e lá anunciou o assalto. Ele ainda roubou uma loja de celulares próximo dali antes de fugir. A família do jovem disse à polícia que ele sofre de problemas psicológicos e que já tinha devolvido os produtos às lojas. Em São Paulo, peritos detectaram veneno de rato na comida que foi entregue a 2 sem-teto e um cachorro em Itapevi, na Grande São Paulo, no último dia 21. José Luiz de Araújo Conceição, de 61 anos, e Wagner Aparecido Gouveia de Oliveira, de 37, morreram logo depois de ingerir os alimentos. O animal também morreu. Agora a polícia tenta esclarecer se esses alimentos
foram envenenados no posto onde eles estavam ou no momento da preparação. O caso deixa de ser então morte suspeita e passa a ser considerado homicídio doloso, quando há intenção de matar. Bom, gente, um recadinho a partir de agora. Você que é assinante do Rede TV Plus tem chances de ganhar no novo Festival de Prêmios A Chave é Sua. De segunda a sábado você pode ganhar smartphones e smart TVs em nossos programas. E aos domingos no Encrenca pode sair motorizado e levar para casa um Onix Plus automático 1.0 turbo. E tem mais, no final da promoção, o sorteio é de uma incrível Mercedes Classe A 200 Sedã. Então já sabe, se não é assinante ainda dá tempo. Acesse redetvplus.com.br ou aponte aí a sua câmera do celular para o QR Code na tela. E se já é assinante, parabéns e boa sorte! O Benfica de Portugal consultou o Grêmio sobre a situação de Everton Cebolinha. Principal jogador do tricolor gaúcho, o atacante é uma indicação de Jorge Jesus, ex-técnico do Flamengo, recém-contratado pelos encarnados. O Cebolinha tem vínculo com o Imortal até 2023 e multa rescisória de 725 milhões de reais para clubes do exterior. O Grêmio tem 50% dos direitos econômicos dele. O vice-presidente do Grêmio, Marco Bobsin, morreu aos 68 anos. Ele tinha se recuperado da Covid-19 depois de ficar mais de 100 dias internado em Porto Alegre. Marco voltou ao hospital depois que uma infecção urinária se espalhou para outros órgãos, foi septicemia, e nas redes sociais o Grêmio lamentou a morte do dirigente.